Polo Santa Maria está com essa novidade. Estamos trazendo para você a nossa comunidade acadêmica. Afinal de contas, quem são os nossos acadêmicos que vêm fazer cursos dos mais diversos aqui com a gente? Essas pessoas é que fazem o nosso polo ser este lugar de aprendizagem eficaz e inovadora. Então você que está nos acompanhando, hoje nós vamos ter o privilégio de conhecer a Ana Carolina. Ana, muito obrigada! Obrigada por ter aceito, por estar aqui conosco. A Ana é a nossa acadêmica do curso de História, o que para mim é uma maravilha, porque eu sou apaixonada por História, Ana. Igualmente. Como é que foi escolher o curso de História? Eu não tinha, como a maioria dos jovens hoje, eu não tinha ideia do que eu queria fazer para minha vida, eu não tinha absolutamente nenhuma perspectiva. E eu acabei encontrando História justamente nessa procura de alguma carreira, né, alguma coisa. Hoje o meu ramo de trabalho não tem muito a ver com o curso que eu escolhi, mas justamente por essa expectativa de mudança. É uma carreira que eu gostaria de seguir, é uma profissão que me atrai muito e hoje eu percebo que é uma coisa que talvez eu sempre quis, mas ainda não tinha descoberto. Não tinha aflorado essa historiadora. E já, assim, com essas aulas que tu já tivesse do curso, já aflorou, assim, tu já pode dizer, realmente é história? Sim, sim. Eu gosto muito da parte de pesquisa, uma que eu estou estudando agora, inclusive, e dá para perceber principalmente na área da educação, uma coisa que eu não sabia que eu ia gostar tanto, mas a parte de licenciatura do curso, que é de História, em licenciatura em História, então, tipo, é algo que eu descobri gostar muito mais do que eu pensei que eu gostaria. A parte de licenciatura, a parte de ensinar a ensinar. Essa parte do curso me atraiu bastante, e mais até do que a história propriamente dita. Eu vou pedir para a Carolina contar para nós um pequeno detalhe que ela me falou, como é que ela viu que a UBRA tinha um curso de História. Eu estava fazendo o Enem, eu acabei fazendo o Enem ano passado, e quando eu estava saindo da prova, eu não sabia que tinha o curso de História aqui em Santa Maria, sem ser na Universidade Federal, e eu acabei pegando um panfleto do pessoal da UBRA, que estava ali distribuindo no local que eu fiz o Enem, e acabei vendo no panfleto que tinha História, tinha modalidade EAD de História, e tentei, prestei vestibular e agora estou fazendo. Nós conseguimos chegar até você que estava aí terminando o Enem com o panfleto. Pelo meio digital eu não tinha conseguido a informação de que tinha o curso, porque eu pesquisei bastante e vi que ia ser difícil conseguir algum curso que não fosse diurno, e eu acabei conhecendo daí a UBRA, peguei mais informações, entrei em contato com vocês e fui informada que tem a modalidade EAD e que hoje, com a concordância entre trabalho e estudo, acaba sendo uma opção muito viável para conseguir alguma informação. Não, e aí sim, a partir dali dá o start e foi fazer a pesquisa no site da UBRA. Ana, tu se adaptou bem à plataforma. É importante saber se o nosso acadêmico ele está aprendendo, sabe? Se tu vai ser uma historiadora, vai ser uma professora de história. Eu acho linda essa profissão. Quando a Ana começa a falar e ela vai contar alguma coisa pra gente, pelo menos para mim, eu consigo ver colorido aquilo que tu tá contando, porque vem detalhes que é bem pitoresco assim de uma pessoa da área de história. Ana, tu tá conseguindo aprender, assim, tu tá sentindo que aquele conteúdo que tu tá tendo acesso, que tá agregando para tua vida, a ponto, por exemplo, de tu depois ser uma professora de história e ser segura naquilo que tu vai fazer? Importante. Eu honestamente pensei que eu teria muito mais dificuldade, eu até tive um pouco de receio em começar essa faculdade na modalidade EAD por conta do ensino médio que eu terminei na modalidade EAD por conta da pandemia e os fatores que levaram a praticamente o mundo inteiro entrar no ensino à distância. E
a minha parte no ensino médio foi bastante caótica, assim, era uma coisa muito improvisada, ninguém sabia direito o que estava fazendo. Então eu tive esse receio, esse trauma de entrar no EAD de novo. Só que a plataforma da Ubra ela é muito bem organizada, é algo que a gente consegue planejar uma semana de estudos e é algo muito tranquilo de fazer, mesmo com a aprendizagem, os conteúdos eles são bastante autoexplicativos, tem as aulas dos professores ao vivo, para quem quiser fica a aula gravada, para quem não puder assistir. Então, para gente que trabalha fora, que tem uma vida agitada, consegue acompanhar bastante e sem deixar nada para trás. Tem tempo de absorver tudo, de fazer as atividades, de conseguir conciliar a nossa vida dentro e fora da universidade. E eu me adaptei bastante, melhor, muito melhor do que eu achava que ia me adaptar. Realmente a plataforma ela tem muito recurso que faz a gente se sentir seguro naquilo que a gente está aprendendo. Ai, que bom! Não, porque assim, ó, a ideia do aluno ser protagonista da aprendizagem dele é show, é ótimo a gente ter o aluno como protagonista. Só que para ele ser o protagonista, a gente tem que dar para ele condições para isso. Porque se eu te largar sozinha pelo mundo afora, eu não estou te ajudando. Uma orientação, né? Sim, eu consigo perceber bastante os professores, os quais eu tive aula até agora, eles são bem abertos a perguntas, assim, às vezes, claro que não é tudo que a gente entende sozinho ali na base de conteúdo, surge algumas dúvidas, tem as salas de interações dentro da plataforma onde a gente tira dúvidas entre si, os professores respondem, então não pensem que vai ser algo que tu vai aprender sozinho e que tu tá sozinho ali e não vai ter auxílio. Tem todo esse auxílio de tu não tá sozinho, Isso. tu tá aprendendo como qualquer outra faculdade, como qualquer outra modalidade. A diferença é que tu consegue ajustar mais teus horários, tu consegue ter aquele aprendizado, aquela metodologia de aprendizagem que tu forma. Por exemplo, às vezes um aluno aprende assistindo aquele vídeo e eu vou aprender escrevendo aquela matéria e eu consigo conciliar bastante. Eu vejo de alguns colegas que eu tenho contato hoje, graças à plataforma, que também possibilita a gente ter contato com os nossos colegas, que cada um de nós tem uma forma diferente de organizar os estudos, né? E isso acaba sendo melhor do que o ensino presencial, onde tu tem que ter aquela forma, tu precisa aprender daquela maneira, e isso é muito prazeroso, torna o ensino, torna aprender mais interessante. Não, e eu acho assim, ó, tu ter o contato, tu saber com quem falar, a quem recorrer, e ao mesmo tempo tu olhar o conteúdo e ter aquele ímpeto de aprender com ele, eu vou dominar aquilo ali. Aqui deu, aqui não deu. Então, aqui onde eu não consegui o domínio, eu vou buscar suporte. Mas parte de uma ação que é do aluno, que é do acadêmico. Exatamente. É algo que, como alguém que trabalha durante o dia inteiro e optou por fazer essa modalidade da faculdade justamente para conciliar os dois, ter a organização ali do estudo, ter ali a plataforma à disposição do aluno naquele horário que a gente consegue, nós conseguimos organizar de uma forma que não torne tão exaustivo para nós. Hoje a evasão dos alunos da faculdade é muito alta, principalmente nas faculdades que na modalidade EAD quanto no ensino noturno, porque é muito difícil conciliar os dois. Só que a plataforma eu vejo um auxílio muito grande para a gente não desistir. Assim, é possível fazer. Mesmo que eu não consiga assistir uma aula num dia, tem gravado no outro, os conteúdos eles não precisam ser feitos ali durante a semana inteira, eu consigo falhar um dia. Isso eu achei interessante que tu se organizou no final de semana. Eu me organizei para fazer a maioria das minhas atividades, eu consigo conciliar melhor no final de semana, ali entre quinta-feira a domingo, porque para mim é mais fácil dessa maneira. Mas claro que sendo uma plataforma EAD, todo mundo consegue organizar o tempo que quiser, né?
a gente consegue tanto entrar numa aula marcada para segunda-feira, mas não consigo fazer na segunda-feira. Aí eu vou assistir a aula na terça, que vai estar disponível lá. E da terça até quarta-feira, quinta-feira, eu consigo fazer atividade, porque também não é algo que tem um prazo muito curto. A gente consegue ter tempo de absorver o conteúdo. Isso é muito importante. Ana, e tu já começa a te imaginar como professora de história? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então sim, eu já me imaginei bastante, assim, até durante o aprendizado. Eu estou fazendo algumas matérias hoje que são muito mais da área de licenciatura do que de história, né? E vendo aquilo ali, absorvendo aquele conteúdo, eu consigo perceber que, assim, é uma profissão muito difícil, mas o conteúdo que eu estou aprendendo tenho certeza absoluta que vai me ajudar futuramente a ensinar de uma forma concisa, uma forma que transmita o conhecimento da forma que ele deve ser transmitido, assim, que eu não consigo entender, independente da forma que ele tem de aprender, que seja algo, assim, que englobe todo mundo. Não, é muito importante, assim, a gente ter essa segurança, porque o curso de graduação, ele tem que te dar a possibilidade de você sair, trabalhar na área. Ele é um curso profissional. É muito interessante como a gente consegue, logo no primeiro semestre, já ver os vislumbres da profissão, né? Já entender como é que funciona mais ou menos, porque eu pessoalmente, como eu decidi que faria história muito recentemente, eu não fazia ideia de como funcionava. Eu tive aulas com muitos professores ao longo da minha vida estudantil, que foram ali 12 anos dentro da escola, e tive muitos professores que tinham diferentes métodos de ensino. Mas mesmo assim, é algo, quando a gente tem, até é o nome de uma disciplina, a formação docente e a identidade profissional que a gente procura, tu consegue perceber que tu tem uma escolha de metodologia, que é tu que vai formar a forma como tu ensina. Eu acho isso muito interessante, porque ele abre portas para o caminho que tu quer seguir. Não é uma metodologia, eu não preciso ensinar desta maneira. O ser humano, ele aprende de formas diversas, assim, a gente só precisa ver o que vai ser melhor para a gente. Muito legal. Eu tô muito feliz, muito feliz. Mas a formação que nem você está tendo do conteúdo de história, que você vai ter conhecimento, tem aí todos os anos para isso, e esta formação pedagógica é essencial, porque muitas vezes a gente tem o conteúdo e não tem a formação pedagógica. Você não, você já está experienciando, experimentando um pouco do que é, o que faz esse método de aprendizagem. Então é muito importante para nós, enquanto instituição de ensino, ter essas pérolas lindas aí com a gente, estudando, se dedicando, aprendendo e fazendo com que a gente tenha, enquanto identidade de universidade, realmente a gente faça aquilo que se propõe, né? Que vocês venham, que vocês aprendam, que depois tenham uma vida e uma carreira de muito sucesso. Eu agradeço as palavras e realmente hoje é o que a gente procura, né? Uma carreira, alguma coisa que nos faça feliz na vida, algo que a gente veja como realmente um plano de carreira, onde a gente possa estar sempre aprendendo, que professor é uma profissão que está sempre evoluindo, nunca está num método estagnado ali, assim, sempre está aprendendo. Então, é uma experiência muito boa, eu acredito que seja uma experiência muito boa para a gente escolher como profissão. E eu acredito que o ensino EAD vai possibilitar, não só eu, como muitas pessoas, a escolher a profissão que quer, não só escolher porque tem noturno ou porque não fazer porque não consegue parar de trabalhar para fazer faculdade ou tem algum outro problema que não possa estar fazendo faculdade presencial. E é uma forma de trazer conhecimento tanto quanto o presencial. Honestamente, hoje eu não vejo tanta diferença quanto eu vi no ensino médio, que foi uma situação emergencial,
do EAD da UBRA quanto eu estar numa sala de aula. A gente se sente numa sala de aula. Eu copio e faço as minhas anotações como se eu estivesse escutando o professor falando. Então, é uma experiência que eu particularmente estou gostando bastante. Ai, que bom, Ana. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter conversado com a gente, compartilhado com a gente. E você que está aí conosco, acompanhando esses nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, envie pelo WhatsApp para quem você gostaria que conhecesse um pouco mais do Polo EAD da UBRA Santa Maria e da nossa querida Ana, nossa acadêmica de História. Um grande beijo para você. Beijos, bem pra UBRA.